Salve, salve, prezado internauta, com grande alegria, estamos no último episódio do mini curso online e completamente gratuito, Desafinação. Eu optei para colocar, de fato, o nome desse curso, alterar o nome desse curso para Desafinação Vocal, já que nós estamos trabalhando ao longo dessa série com a desafinação da voz do cantor, ou daquela pessoa que quer aprender a ser afinada, não é isso? Então nós vamos ver hoje, nesse último episódio, alguns pontos, como por exemplo, a definição da desafinação vocal, os tipos, digamos assim, de desafinados. Também vamos ver um exemplo clássico e prático de um ex-aluno meu, o Aslan Faustino, mostrando o antes e depois, como ele conseguiu, ser afinado. Mas a questão não é tão fácil assim. A desafinação, ela tem um mote inicial, tem alguns pressupostos, podemos afirmar, que conduzem, como já vimos ao longo dos 3 últimos episódios, a essa questão. Seja aquilo que nós ouvimos, por livre, espontânea vontade ou não. Vimos a questão de todo o processo do nosso ouvido externo e interno, como se dá esse processo, e vimos o cuidado que temos que ter para construir um legado para com os nossos, para que eles também não possam ser causas dessas prováveis desafinações que a indústria da música coloca, impõe para nós. Isso é uma grande verdade. Mas acredito que com esse mini curso, você, amigo internauta, vai ter uma noção básica, consistente daquilo que nós queremos propor. Então, observe. Antes de a gente classificar a desafinação, a gente precisa perceber que todas as notas musicais, que são 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, possui uma frequência sonora medida em Hertz. Essa frequência, cada uma possui a sua, foi alterada várias vezes e nós utilizamos o padrão como o Lá, a nota Lá, o Lá3, que é o Lá do teclado. O Lá3, nós utilizamos o padrão de forma ocidental, na maioria de todo o Ocidente, em 440 Hz. Esses padrões, obviamente, mudaram, como eu já disse. Em alguns locais são um pouco mais ou um pouco menos, mas, no entanto, a gente precisa perceber que nós fazemos precisa, muitas vezes, ter um padrão, ter um nível de exigência. Então, a desafinação é uma falta de padronização. E essa padronização se dá por essas frequências sonoras. Então observe, o Dó3 dentro da frequência do Lá3, que é 440 Hz, possui a sua frequência de 261,6 Hz. O Ré, 293,6 Hz. O Mi, 329,6 Hz. O Fá, 349,2 Hz. O Sol, 391,9 Hz. O Lá, 440 Hz. O Si, 493 Hz. Então, quando se canta fora dessa frequência, consideramos que a pessoa que está cantando está desafinada. Então, o que significa a desafinação? A desafinação é cantar fora desse padrão, dessa padronização de frequências pré-estabelecidas entre essas 7 notas musicais. Basicamente isso. Cantar fora dessa altura, no sentido de cantar mais baixo que essas alturas, que essas frequências, condiz uma desafinação. Cantar mais alto que essas frequências
Nós chamamos assim de sobreafinação, está cantando mais alto, uma afinação mais elevada. Com isso, podemos salientar que a desafinação não é uma deficiência. Ou seja, eu já tinha dito em outros momentos que ser desafinado não está ligado à questão da faculdade, mas sim às habilidades. Se está ligado à questão das habilidades, então eu posso treinar, eu posso me desenvolver, eu posso deixar de ser desafinado para ser um afinado. E com isso, a gente precisa perceber, desde a mais tenra idade, que essa é uma questão que afeta a fase pueril, a fase da infância. Muitas vezes, crianças são consideradas desafinadas. E dentre essas vezes, se percebe que essas crianças não são desafinadas, mas não têm a extensão vocal necessária. Então falta um treino para que elas possam emitir a nota na afinação correta. E isso só quem pode dizer é um professor de canto bem treinado, bem preparado, para que passe essa avaliação, seja numa escola de música, seja numa escola regular que tenha a matéria de canto, canto coral, né, prática em conjuntos, em grupo. Por quê? Porque essa criança pode crescer com um certo trauma, achando que naquela pessoa que disse naquela fase da mais tenra idade dela, que ela não tem condições de cantar, que ela é uma desafinada, e isso vai fazendo com que quando ela se torne adulto, ela leve esse trauma, achando muitas vezes que não tem condições de cantar, nem sequer um parabéns para você. Isso vai gerando certos transtornos, onde a pessoa vai se fechando, onde vai atingindo a baixa estima e aí mal consegue cantar, nem sequer no banheiro, tomando banho. Avalie numa roda de colegas, né? Ou no karaokê. Ela se fecha dizendo, não, eu sou uma desafinada, eu não tenho condições de cantar. Às vezes pode ser, mas às vezes nem sequer é de fato uma desafinada. E existe um estudioso que ele diz o seguinte, um professor e cientista, que diz que muitas vezes essas pessoas carregam esse trauma devido à fase pueril, à fase da infância, e dizem que isso é uma questão mais como se estivesse ligado a uma questão genética ou uma questão de deficiência, de doença, mais que a própria questão de treinamento, a falta de treinamento, a falta de habilidade. Então tenhamos muito cuidado com as nossas crianças em não ouvir coisas que realmente conduzam à desafinação, mas também de não dizer explicitamente, sem saber, que aquela criança é ou não é uma pessoa desafinada. Muito cuidado com relação a isso. É interessante a gente perceber que a desafinação, como eu disse, a afinação é uma padronização. Estar desafinado é estar fora desse padrão. Mas se eu treino, se eu me desenvolvo, se eu busco essas habilidades, eu consigo atingir um nível satisfatório de afinação. Em muitas regiões do continente africano, não existe esse padrão que nós temos. E em muitas regiões do Oriente também não existe esse padrão que nós temos, até porque existem outros tipos de escalas musicais no Oriente, muito mais que a nossa. A forma de ver, de analisar, de estudar música no Oriente é diferente do Ocidente, certo? Mas uma coisa muito importante a gente ter em mente, que também comprovado por estudos, quando a pessoa se tem um alcance, um foco para a literatura, busca conhecer cada vez mais a sua cultura, primeiramente, ao invés da cultura dos outros povos. É interessante a gente buscar a cultura dos outros povos, mas primeiramente entender bem a nossa cultura para buscar entender a cultura dos outros. Então, a questão da literatura, a questão do imaginário,
a questão do estudo da nossa própria língua, a questão gramatical, a questão de como falar bem a nossa língua materna, isso com certeza pode, veja bem, pode influenciar a pessoa a desenvolver o hábito de ter uma afinação mais apurada, mais aprumada. Por quê? Porque a afinação está ligada à música. E a música é uma linguagem. Assim como a nossa língua faz parte de uma linguagem, assim como a literatura faz parte de uma linguagem, e a cultura, né, não deixa de ser uma forma de falar sobre o que o povo cultiva, aquela região, o que aquele pessoal cultiva de forma tradicional. Então, entender as canções de épocas, as canções que permeiam a cultura de um povo, as nossas canções folclóricas, isso ajuda, assim, não só a entender a cultura nossa, mas também a desenvolver a habilidade da afinação. Isso é comprovado cientificamente que pode, não é uma certeza, mas que pode sim auxiliar e que pode ajudar a pessoa a se desenvolver de forma mais afinada. Então, tenha atenção para isso. Também é uma grande realidade que uma pessoa desafinada muitas vezes não consegue se perceber desafinada. E aí é preciso ter a paciência, como eu já falei em outros conteúdos e nessa nossa série desse nosso mini curso, ter a paciência, ter a percepção de construir e de aceitar que isso pode acontecer, mas que você pode trabalhar, solidificar e desenvolver essa habilidade. Grandes estudiosos, pesquisadores, cientistas e professores alegam que existem 4 tipos de desafinação, desafinação vocal. E eu quero ver isso com você. Preste atenção. Thomas Malani e Samuel Farcucci alegam ter, no mínimo, 2 tipos de desafinados. O desafinado monotônico e o desafinado que está associado à falta de percepção musical. É aquele que escuta o som, mas interpreta de outra forma. Existe um outro tipo de desafinado que é questionado por muitos estudiosos, que é o desafinado que não consegue colocar a voz para cantar. Alguns desconsideram esse tipo de desafinação. Eu, inclusive, não considero, porque para você colocar a voz para cantar, existe um estudo de canto, que é um estudo longo, que tem a ver com o fluxo de ar que a gente emite, tem a ver com o tipo de vogal, como deixar aberta, como fechar mais, para ter mais frequência, para ter mais sonoridade. Existe a questão das consoantes, que liberam muito ar, e o aluno de canto e o próprio cantor tem que ter essa percepção. Existe todo o trabalho de respiração, dilatação das costelas, o apoio dos músculos abdominais. Todas essas questões fazem a influência de um cantor, de um aluno de canto poder se desenvolver mais ou não. De um aluno de canto, de um cantor ter essa percepção. Então, eu não considero isso como uma questão de desafinação, mas eu considero isso uma questão de descolocação, uma falta de colocação vocal. E aqui entra os termos norte-americanos que a gente pode perceber com mais facilidade esses itens. Como se diz cantar desafinado em inglês? Sing out of turn. Como se diz cantar descolocado em inglês? São algumas expressões que a gente pode identificar. Por que eu estou colocando esses termos em inglês? Porque o norte-americano estudou e estuda por longos anos essa questão da desafinação. Então, observe os termos, alguns dos termos que nós podemos verificar como se diz cantar descolocado, ter uma voz descolocada. To sing out of the resonance. Cantar sem a ressonância, cantar fora da ressonância, fora da máscara. To sing improperly. To sing in the wrong placement. Esses são os termos que nós podemos verificar, alguns dos, como cantar descolocado. Um outro estudioso, como Herbert Kalmus,
ele alega que existe um outro tipo de desafinado, que tem a ver muito com a questão da saúde. Observe, isso está muito associado à dislexia, que é a dificuldade da leitura, e à disfasia, que é a dificuldade de falar. Mas existe uma terceira dificuldade, que é a musia. A musia é a inabilidade, a falta de habilidade de se ouvir a música. Isso pode acontecer por alguns fatores, sobretudo os fatores genéticos, mas também fatores acidentais, né? Uma cirurgia mal sucedida que deixou algumas sequelas, um AVC, né? Ou seja, a pessoa perde a capacidade de alguns hábitos, de algumas habilidades cerebrais no âmbito da música. Ou seja, não consegue ter o ritmo mais, perceber o ritmo, perceber a altura daquela nota, a transferência de um tom para outro, não consegue ter essa percepção. Lembrando que a pessoa que é o monotônico, ela canta tudo no mesmo tom. Por exemplo, parabéns. O monotônico vai cantar assim: parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uma pessoa que não tem a percepção musical, que é desafinada, como a gente muitas vezes conhece, ela vai cantar assim, ó: parabéns para você nessa data querida. E uma pessoa que tem a afinação, mas não tem essa compreensão do estudo da colocação vocal, ela pode cantar assim: parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades. Uma colocação não tão segura, que não é o caso da musia, da disfasia, da dislexia. É uma outra questão, como eu disse, definido por Herbert Kalmus. Muito bem, queridos internautas, agora eu deixo você com o nosso ex-aluno Aslan Faustino, que vai mostrar como ele cantava antes e como agora ele está cantando. Ele foi meu aluno de um projeto, né, chamado Coro Tom Jovem, de uma das escolas estaduais que lecionei aqui em Maceió, Escola Estadual Moreira e Silva. E com muito prazer eu tive ele e tantos outros como alunos, e agora ele vai falar para você como foi que se deu isso. É com você, Aslan. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Aslan e eu fui aluno do professor Luciano Peixoto, e hoje estou aqui para contar um pouquinho mais da minha experiência como desafinado e o que aconteceu para que viesse a me tornar uma pessoa afinada hoje. Bom, uma breve história é que quando iniciei os estudos na Escola Estadual Moreira e Silva, né, em 2013, com a reativação do Coro Tom Jovem, foi aberto várias vagas para vários alunos para poderem participar deste coro, né, que inicialmente eram ministrados por 3 ex-alunos da escola. E ao cantar, né, nesse coro, percebi que eu era certo tipo assim discriminado porque me julgavam como desafinado, só que eu não sabia que eu era uma pessoa desafinada. Ao contrário, eu sabia que achava cantar. E lembro-me das vezes que o Coro Tom Jovem participavam de várias apresentações. O coro ele era dividido em várias partes, né? Eu ficava mais perto das pessoas que eram mais desafinadas. Isso aconteceu logo com a chegada do professor Luciano, que quando ele chegou, né, muitas pessoas saíram do coro e só ficou quem realmente queria aprender técnica e aperfeiçoar-se no canto e no canto coral. Durante todo esse trajeto, de ao todo 7 anos com o professor Luciano, eu percebi as duras que eu era uma pessoa desafinada. Então eu tive que passar por um longo e lento processo de reeducação do meu ouvido. Exercícios e mais exercícios de extensão, vocalizes, constantemente dentro desse método de fazer, memorizar e repetir, fazer, memorizar e repetir. Constantemente foi fazendo com que meu ouvido entrasse no processo de afinação, juntamente em complemento com as músicas que o coro já cantava. E foi muito importante a presença do professor Luciano nesse processo, um profissional que já trabalhava com canto de forma profissional durante muitos anos,
né, alguém formado, alguém com total propriedade para poder ministrar a todos os alunos. Então eu agarrei essa oportunidade e fui ministrado com alguns amigos meus pelo professor Luciano durante 7 anos no coro Tom Jovem. E hoje, não sou mais uma pessoa desafinada, me tornei uma pessoa afinada. Hoje também trabalho com música na minha igreja local aqui em Maceió. Já ministrei algumas turmas de técnica vocal. Hoje, graças a Deus e o professor Luciano, eu consigo instruir algumas pessoas que, quando tem turmas de técnica vocal, eu consigo instruir. E para encerrar, eu quero mostrar para vocês aqui uma comparação de uma música que eu cantei em 2012, Final Feliz, do Jorge Vercílio. Assim que eu comecei a cantar, eu tinha um leve problema de afinação. A minha afinação oscilava muito. Então aqui você vai ver alguém que já estava meio caminho andado na afinação, depois que encontrou afinação, encontrou também uma série de oscilações, o que nós denominamos de semi-entonação, né, na linguagem popular. Veja aí esse antes e logo após esse depois. Eu não tô nem aí, não tô nem aqui pro que dizem, eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar. Oh meu bem, acredite no final feliz, meu amor, meu amor. Muito bem, meu querido internauta, minha querida internauta, espero que você tenha gostado desse mini curso. Se você não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, aproveita para se inscrever. Escola Musical Oficial ou @escola.musical. Clica no like, clica também no sino para receber as notificações, compartilha esse e tantos outros conteúdos com as pessoas que você gosta, que você conversa, com familiares, com parentes. Mas também não esquece de nos seguir, se você não nos segue, na página do Instagram, o @escola.musical. Um grande abraço e espero você em nossos próximos conteúdos. Escola Musical, um novo jeito de estudar e aprender música.